Muito bem, com essa eu vou dar as boas-vindas aqui ao deputado federal Evair de Mello. O deputado foi citado pelo Darcio, inclusive, que lembrou, né, desse requerimento apresentado pelo deputado Evair. Ele já está conosco aqui. Deputado, obrigado mais uma vez, viu, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Como é que o senhor está vendo esse quadro da internação e da nova cirurgia do presidente Lula? Boa noite. Meu boa noite, cumprimentar todos vocês e que alegria ver o nosso vereador eleito na nossa capital Vitória do Espírito Santo, Darcio Bracarense. Com certeza, uma das grandes revelações agora para a política e desejar a ele um grande mandato. Trabalhador ele é, dedicado ele é, antenado, deu uma contribuição muito importante aqui na Câmara dos Deputados, ainda no mandato, na gestão passada, quando nós estávamos na Comissão de Meio Ambiente, ele era o principal assessor na Comissão de Meio Ambiente. Hoje, depois retornou ao mandato, também assessorando aqui a casa, a partir do nosso coronel Meira, lá do estado de Pernambuco, como seu chefe de gabinete. Com certeza, a contribuição extraordinária. É muito bom vê-lo aqui. E outro tema que eu milito aqui na casa, que é essa forma displicente, parece, irresponsável para o presidente da República. Ele toca o seu mandato e o seu cargo. Especificamente desse tema do acidente, eu fui um dos deputados que queria saber mais sobre esse acidente, porque é muito estranho, um espaço que só tinham 2 pessoas e tinham 3 versões do acidente. Ou seja, tem algo estranho, tem algo a esconder, porque como que um lugar acontece algo, só tem 2 pessoas e tem 3 versões diferentes? Se fosse 2 versões, tudo bem, uma para cada uma. Então ficou sem explicações. Como que o presidente da República, daquele acidente, ele não acionou a equipe médica do Palácio do Planalto, de plantão, né? Saiu num carro apaisano, não se sabe com quem, e deu entrada pelas portas dos fundos no hospital de atendimento aqui em Brasília. Algo muito, muito estranho, que era, mesmo que se fosse um acidente, pela relevância do cargo que ele ocupa, afinal de contas, é o presidente da República. Né, deveria ter sido inspecionado, a equipe dos bombeiros de segurança ter acionado o banheiro para saber efetivamente o que aconteceu, até porque tem que reformar esse banheiro, né, tem que olhar os banquinhos, se tem risco de acidente. O presidente da República não pode se expor a essa coisa. E agora vem essa segunda cirurgia, que já era prevista, inclusive, né, da forma que aconteceu. Não vou entrar no mérito mais técnico, porque enfim, tem muitas perguntas a serem feitas, mas o Darcio tocou absolutamente importante. Inadmissível o presidente da República estar numa UTI e não ter transferido o cargo imediatamente. Já estão produzindo legislação para isso. Esse governo é tão ruim e desastroso que todo dia nos obriga a pensar algo novo para que possamos, no futuro, não cometer os mesmos erros, os mesmos equívocos. Estou falando de segurança nacional, estou falando de questão sanitária. O presidente da República, numa UTI, é um homem incapaz de tomar, até porque uma cirurgia na cabeça, tomou lá calmantes, tomou remédios anestésicos, ficou anestesiado, enfim. A gente sabe que a decisão da pessoa, um pós-cirurgia, ainda mais na cabeça, a pessoa está na plena normalidade das suas decisões. Então, muito triste saber que, além de tudo isso, temos um presidente agora também irresponsável com a segurança nacional, uma vez que ele está numa UTI e não teve a humildade de repassar para o seu vice. Algo estranho, porque parece que ele, num caso desse, ele não confia no vice. Para mim, isso está muito claro, né? Porque não teria motivo nenhum. Qualquer ser humano minimamente racional, né, passaria imediato. Você imagina se o CEO de uma grande companhia, de uma grande empresa, o presidente de uma grande empresa, de um grande banco, imediatamente alguém iria assumir a responsabilidade. Então, é louvável que, além de todos os adjetivos que esse presidente tem, né, agora também ele ganha o adjetivo de irresponsável, uma vez que não teve, no meu caso, não vou fazer julgamento, a humildade de transferir o cargo para o... E você, Fabi, que destaca sobre essa internação e agora esse novo procedimento pelo qual vai ser submetido o Lula? Primeiro, deixa eu dar só boa noite aqui ao deputado. Obrigada por participar aqui conosco. Bom, primeiro é o seguinte, não se trata dele querer confiar ou não confiar. A partir do momento, a Constituição Federal está valendo ou não, gente, né? Então, o que diz a Constituição Federal? Se for por um breve período, mas acontece que esse breve período
do Lula, no caso específico, já saiu do controle, não é questão só daquele períodozinho. Ele está numa UTI, incapaz de exercer realmente o cargo da presidência da República e não pode haver vácuo nisso. Né? Vamos supor aqui, a gente pode. Se o Brasil entrasse numa guerra, exatamente agora, quem tomaria as decisões, não é mesmo? Então, eu estou dando aqui um exemplo, obviamente, né, fora, exagerado, para as pessoas entenderem. Então, a gente não se importa se ele confia ou não confia no vice dele. Foi a chapa eleita. E ele, estando impossibilitado, tem mais do que obrigação, então, de passar esse cargo para o Alckmin. Né? Não é uma escolha nossa também. Se fosse partir de nós, a gente nem teria, né, essa dupla aí dinâmica na presidência. Mas não é a democracia que está valendo, é uma democracia tão relativa que a gente não consegue nem mesmo, né, colocar o que está de forma muito simplista, não tem muita interpretação. Então, quem vai ser, já aproveito o deputado que está aqui, quem vai ser o parlamentar que vai acionar o judiciário? Será que vamos precisar disso? Será que vamos precisar acionar o STF? E não é uma semana qualquer, o deputado está aqui, sabe disso, que essa semana é uma semana essencialmente importante, estão sendo discutidas emendas, a LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outras coisas. Não ter o presidente apto é um prejuízo, embora a gente até ache que ele merecia ficar lá, né, quieto um pouco, mas é questão do que está escrito na Constituição Federal. Então é isso, né? O PT precisa cumprir, o Lula precisa cumprir. Isso realmente é um grande absurdo e o judiciário acho que vai ter que ser, então, acionado. Aproveitar a sua presença aqui de todos vocês para perguntar também como está a história da emenda, porque também o Congresso Nacional legislou, né? E aí o Dino decidiu que aquilo tudo não valeria. Evair. Fabi, é bacana e necessário o seu questionamento. Esse empoderamento, né, do STF, se tornar os senhores acima da razão e do próprio texto constitucional, é preciso destacar que é pela omissão histórica do Senado Federal de não ter, em momentos cruciais, ter colocado esse pessoal no devido lugar deles, das responsabilidades deles. Essa omissão, né, que eu digo do Senado Federal, depois quantitativo, porque nós temos uma minoria, sim, lá no Senado que trabalha, luta, questiona, se posiciona, mas aritmeticamente ela é menor do que o número suficiente para fazer qualquer questionamento. É mais ou menos o pai que a gente é, ou como filho, né, aquele pai que nunca fez uma correção ao filho, nunca deu um bom conselho, nunca fez um bom caminho, foi dando asa, um dia que perdeu completamente o controle. Eu digo que nós perdemos o controle do STF e quem é responsável por isso, histórica, é o Senado Federal, que nunca colocou esse senhor no seu devido lugar. E aí chega lá um Flávio Dino, né, alguém com o currículo dele chegar ao STF em qualquer país minimamente sério. Mas aqui no Brasil, infelizmente, quem tem um Lula como presidente da República, né, esse descondenado, um homem réu confesso de diversos crimes, ele mesmo achava que jamais chegaria por lá. Faz indicação, o Senado homologou, e agora o Flávio Dino, cheio de razão que foi o pior governador da história, o pior estado do Brasil, o estado só pelo currículo político dele, jamais poderia. Quem é Flávio Dino para questionar moralidade, retidão, cobrar resultados, cobrar eficiência, cobrar zelo pelo dinheiro público, Flávio Dino? Olha o seu currículo como governador, né, a sua responsabilidade, o pior índice de saneamento do Brasil, o pior índice de segurança do Brasil, qualidade de vida das piores do Brasil, infraestrutura. Agora o Flávio Dino, que é esse expertise em coisa ruim, em tragédia, em desgraça, em indicadores horríveis. O pior IDH do Brasil é do seu estado. Agora foi empoderado pelos senhores do Senado e ele está lá agora querendo ser o senhor da razão. Ele é muito preocupado. E aqui eu quero trazer um mérito a Jair Bolsonaro e a Paulo Guedes. Estava aqui no mandato passado, Zuco, e o Paulo Guedes sempre disse: quem quer dialogar com o Brasil tem que empoderar o parlamento. São os deputados que conhecem os municípios do Brasil, o rincão do país, não é o governo federal. O ministro da Fazenda, por mais competente, esclarecido que seja, o presidente da República, o executivo, hoje jamais com 40 ministérios, mas mesmo assim,
o dia a dia do interior do Brasil, principalmente, quem conhece são os parlamentares. E Paulo Guedes sempre disse, eu vou empoderar os parlamentares para que eles, sim, conhecem o país, possam levar dinheiro, emendas, investimentos, propor ações políticas públicas para falar com todos os brasileiros. E isso, na verdade, é um governo que defende, respeita a pluralidade do parlamento, assim foi o governo Jair Bolsonaro, respeita a essência da democracia, que é essa participação de todos, o queijo tem que ser dividido a todos, e aí a diferença disso. Aí chega um governo centralizador, um governo Lula da cooptação, pega um Flávio Dino, um homem perturbado, com uma história muito perturbada, e agora se sente com a sua caneta, com o seu poder, acha que ele é maior do que o parlamento, acha maior do que o próprio governo, se diz o senhor da razão. Nós vamos ter muita paciência. Eu espero encontrar o Zucco no Senado daqui a 2 anos. Essa transição é necessária para que o Brasil, nas eleições de 26, possa eleger uma ampla maioria de senadores de direita competido a cumprir seu papel constitucional. E entre eles está o Senado fazer as correções necessárias para com o Judiciário, até que possamos botar um freio em Flávio Dino, botar um freio em Alexandre de Moraes, botar um freio em Gilmar Mendes, ou seja, o próprio Senado tem a obrigação de fazer esse freio de armação. Enquanto isso, nós vamos ter que conviver com um único cidadão que tem um cargo político, que é o do Flávio Dino, possa questionar e possa parar a decisão do Congresso Nacional, dos deputados e senadores. Liberar o deputado Evair, mas queria aproveitar a sua presença do senhor, deputado, para que o senhor fale rapidamente sobre como é que está aquela ação sobre os Correios. O senhor provocou o Tribunal de Contas da União por causa do rombo milionário nos Correios, né, para que o governo Lula esclareça para onde é que está indo todo esse dinheiro das estatais, como é que anda isso, e desde já agradeço ao senhor pela presença aqui, deputado. Agradeço tratar desse tema, passar rapidamente na problemática, né? Para que possamos, com o nosso Dadá, encontrar uma solucionática, que está difícil. Né? Primeiro, dizer, Dácio, que o governo pagou 7,6 bilhões, o Correio pagou 7,6 bilhões da Postales, que é o Fundo de Previdência do Correio. E o atual presidente do Correio, ele era o advogado da Postales quando o rombo aconteceu. Então, para poder, isso já começa a explicar o rombo do Correio. A outra ação também validada pelo presidente do Correio foi justamente o governo desistiu de uma ação judicial, o Correio desistiu da ação judicial e pagou 600 milhões para um funcionário, claro, numa manobra, numa estratégia bem conhecida aqui em Brasília. Paga-se e divide esse dinheiro lá para frente. Tudo isso se soma a uma questão que não está posta aqui nas questões financeiras, mas que é essa decisão do arbitrário do presidente do Correio de autorizar transporte de bateria de lítio nos bagageiros de aviões. Inclusive, esse avião cargueiro que pegou fogo recentemente no aeroporto de Guarulhos, esse avião pegou fogo na carga de bateria de lítio. E, para piorar a situação, o Correio alegou que o avião foi saqueado e roubado, porque, na verdade, tinha que esconder a prova do crime, porque você imaginar que alguém vai entrar dentro do aeroporto de Guarulhos, dentro de um avião, e vai roubar a mercadoria e sairia completamente ileso. Então, mostra que realmente tem uma quadrilha está dentro do Correio, e tudo isso vai gerar um prejuízo esse ano de 2 bilhões de reais. Nós estamos acionando a Advocacia Geral da União, o TCU, o Ministério Público Federal, porque precisa investigar. O TCU existe para isso, o Ministério Público existe para isso, a advocacia tem que falar no processo desse, porque tem responsabilidade com o Ministério. Estamos acionando o ministro das Comunicações, que ele é o órgão superior, eles precisam se manifestar. Essa, com certeza, já é comprovadamente, tem muitas outras, mas essa comprovadamente já é o maior escândalo em qualquer país minimamente sério, já teria aí afastado, preso, punido. Mas aqui parece que, infelizmente, vou dizer assim, as mídias mais antigas, eu chamar de grande mídia, né, uma expressão que tem, as pessoas sabem o que estão falando, os principais jornais e televisão do Brasil e outras redes do Brasil, se omite tratar desse tema, porque ele vai chegar, com certeza, nos porões do Palácio do Planalto. Todas as estatais já estão com problema, e o Correio, para finalizar, é a pá de cal das 81 organizações públicas do Brasil. O Correio é literalmente a última em qualidade de trabalho. Tem, inclusive, chama a qualidade de saúde mental. Ou
seja, além de tudo isso, tem muito assédio moral, muito assédio trabalhista, daqui a pouco vai ter assédio sexual também, porque é prática desse governo, inclusive, ser conivente com tudo isso. Então, o Correio, nesse momento, é a pior instituição pública do país para poder trabalhar. E o presidente continua lá fazendo o que quer bem fazer, porque o seu presidente, o seu líder maior está numa UTI, possivelmente não está nem sabendo desses problemas. E lembrar que o governo Temer foi importante para o início da recuperação do Correio. O governo Jair Bolsonaro entrega o Correio com mais de 200 milhões num plano de recuperação, e em 24 meses, o que era 200 milhões de resultado positivo virou 2 bilhões de resultado negativo. Estamos acionando essas instâncias, acionando o Ministério Público, o TCU e a AGU, porque eles precisam de falar nesse montante de escândalos. Não é só um, não. Essa questão da postagem, isso é dinheiro público, é dinheiro nosso que pegou para tapar um buraco no fundo de pensão. Todo mundo sabe como que funcionava o fundo de pensão, principalmente no governo Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2. Depois, essa decisão estranha, o governo desistir de uma ação de 600 milhões de reais a um funcionário e indenizou, com essa irresponsabilidade agora, porque tem muita carga do Correio que é transportada em aviões de carreira. Não são todas as cargas que são aviões como esse que estava fretado o Correio, não. Então, pode ser que nós temos aviões de carreira, baterias de lixo sendo transportadas, e aquela carga de São Paulo que pegou fogo, somado aí com essa inteligência fiscal que o governo, essa contabilidade criativa, e agora também com esse desmanche até do ponto de vista ético da instituição do Correio. É lamentável, mas infelizmente é a realidade escarada desse desgoverno, mais uma vez, liderado por esse paciente que está aí, nesse momento, anestesiado, sem poder tomar nenhuma atitude. E falando aqui, você disse a importância do momento, fechamento de final de ano, tratando da peça orçamentária, dos investimentos para 2025, e também tão necessário o nosso corte de gastos. O governo fez a lambança que fez, o mordomo, que é o nosso Haddad, que infelizmente não tem empoderamento nem técnico, nem político para estar naquele cargo, fez a lambança de comunicação, botou o mercado em pânico, e hoje, consequência disso, para poder fechar realmente essa adesão final, o Banco Central, com os votos dos indicados pelo presidente Lula, preciso dizer, inclusive com o voto do próximo presidente, teve a obrigação aí de elevar os juros de 12,25 ao ano e prever chegar em março a 14,25, levando a Selic em 1%. E foi voto de unanimidade, mesmo com todo o esforço, mas nem os amiguinhos do Lula do Banco Central conseguem tapar o rombo que ele está fazendo na economia brasileira. Muito bem. Deputado, obrigado, mais uma vez, pela presença aqui. Boa noite. Até uma próxima.